Jesus se dá no pão, o cordeiro imolado é refeição, nosso alimento de amor e salvação. Em torno desse altar somos irmãos. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu. O pão do céu. O caminho, a verdade, vias de amor, dom de Deus, nosso Redentor. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu. O pão do céu. O caminho, a verdade, vias de amor, dons de Deus, nosso Redentor. Cantamos o que dissemos no bloco anterior. Nós precisamos de fato olhar para a Eucaristia com os olhos da fé. Quem não olha com fé se enche de dúvidas e se perde em suas dificuldades, mas nem por isso a Eucaristia deixa de ser Eucaristia. Nem por isso o milagre, Sami, deixa de se revelar diante dos nossos olhos. Quem olha para Jesus no Santíssimo Sacramento do altar com os olhos da fé experimenta a grande graça. Eu quero, nesse último bloco, falar sobre o último milagre, o milagre de Lanciano, né? Que se revela à igreja pelas mãos de um monge que estava cheio de dúvidas no dia em que foi celebrar a sua missa. E eu gosto muito de colocar o seguinte: nós não podemos parar no milagre. Às vezes em nosso tempo, nós corremos o risco de ser uma igreja que busca por milagres para se sentir mais forte na sua fé. Tomemos cuidado com isso. Os milagres, eles reforçaram a grandeza da transubstanciação, eles reforçaram para a vida da igreja o caráter sacramental da Eucaristia e deixaram claro que os sacerdotes agem em persona Christi, independentemente da limitação do sacerdote. Mas é importante nós compreendermos o milagre da transubstanciação e, através dele, nos aproximar da Eucaristia com devoção, com fé, com confiança, com abertura de coração. É interessante a gente também considerar que a devoção à Eucaristia chegou ao nosso país por meio dos nossos colonizadores, né? Veio com os portugueses. E a celebração que ora celebramos, Corpus Christi, já era uma realidade na Europa antes do Brasil. Porque nós somos aqui, né? De 1500 é que nós começamos a ter registros. Já tinha vida aqui, né? Mas infelizmente considerada como civilização, digamos assim, e entrando dentro do contexto mundial, os registros datam de 503 por ali, com a chegada dos jesuítas e também dos portugueses, os colonizadores. E trouxeram o cristianismo para o Brasil. Junto com o cristianismo, a devoção ao Santíssimo Sacramento e a celebração de Corpus Christi. Foi por volta do século XVI, né? E só que eu quero ressaltar algumas coisas interessantes. Eu quero contar um pouco como que surgiu esta celebração que agora vivemos, a celebração de Corpus Christi. Por volta do ano de 1230, Sami, uma irmãzinha chamada Juliana, que depois se tornou santa, e inclusive ela morreu em 1258, e ela não chegou a ver as procissões eucarísticas em honra, em louvor e em sinal de adoração para com Jesus sacramentado. Esta religiosa, ela começou a ter visões. Ela teve visões e o formato das visões dela era como que de algo circular e com mancha no meio. E ela começou a ter a impressão de que se tratava da Eucaristia. E ela foi falar com o seu confessor, que era o arcebispo Urbano. Olha que interessante. Que era arcebispo ali de sua região. Ele a atendia. E
E ela guardou isso, demonstrando o interesse de que fosse feito alguma coisa, que se tivesse um cuidado maior com Jesus presente na Eucaristia. Ela confidenciava isso como que na direção espiritual dela. E aconteceu que os anos se passaram e o diretor espiritual dela acabou se tornando o Papa, que foi o Papa Urbano IV. O Papa Urbano IV, já em 1264 para 65, ele se deparou com um acontecimento muito curioso de um frei que também, assim como o padre lá de Lanciano estava cheio de dúvidas depois, já mais perto de nós, esse frei cheio de dúvidas, ele acabou, quando ele partiu a Eucaristia sobre o altar, duvidando mesmo de que estaria ali a presença real de Jesus, daquela partícula começaram a sair gotas de sangue. E aí então isto fez com que e foi levado ao Papa, isso comoveu a todos ali, a comunidade local, e isso foi levado ao Papa. E o Papa logo se lembrou das visões de Juliana, que se tornou uma santa da igreja, Santa Juliana. E ele, muito curioso a gente perceber, que o Papa então logo entendeu que existia uma história. Somente 30 anos depois, então, o Papa mandou que se pegasse essa partícula que estava saindo gotas de sangue e se fizesse uma procissão em sinal de reparação da falta de confiança, da falta de fé na presença real de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu escrevi um texto assim, olha. A procissão de Corpus Christi foi instituída pelo Papa Urbano IV no ano de 1264. Ele definiu que a mesma seria sempre na quinta-feira após a 8ª de Pentecostes, ou seja, após a festa da Santíssima Trindade. É interessante a gente observar que a tradição da Igreja nos diz que o Papa Urbano IV recebeu a recomendação para tal devoção das visões da irmã Juliana, que era de Monte Cornilon. E somente 30 anos depois, com o milagre de Bolsena, na Itália, quando um sacerdote, cheio de dúvidas sobre a transubstanciação, viu correr sangue da hóstia consagrada na hora em que a partiu durante a sua missa. Então o Papa Urbano IV, em 1264, instaurou a solenidade do Corpus Christi, do corpo de Cristo, e decidiu que seria celebrada em todas as igrejas do mundo cristão católico, e por isso nós temos esta grande graça da celebração de Corpus Christi sempre, todos os anos na vida da igreja. Minha gente, se a gente parar para prestar atenção, é a maior e mais importante procissão que nós temos. Por isso nós devemos valorizar a celebração de Corpus Christi. Com o tempo, no estado de Minas Gerais, começaram a surgir os tapetes para reverenciar o Divino Mestre, pedindo ao Divino Mestre que passe nesses tapetes, que é um sinal de carinho, de cuidado para o Senhor passar nas nossas vidas. Então, que você, de fato, quando você for participar de uma solenidade de Corpus Christi, que você tenha consciência dessa história toda belíssima, que é uma riqueza para a vida e para a história da igreja. Não perca de vista isso. É assim que hoje nós queremos deixar você no programa Fé e Vida, com a consciência plena da presença real, do mistério da transubstanciação, com a certeza de que o sacerdote age em persona Christi e que a Eucaristia é o grande presente do ressuscitado para a vida da igreja. Ela nos liga aos céus, ela faz a igreja acontecer, dá sentido à vida da igreja. E a igreja a faz acontecer quando celebra a memória da paixão, morte e ressurreição
de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nosso Deus abençoe esta água. Que o Senhor nosso Deus abençoe a água que você trouxe para junto da sua TV, junto do seu computador. Que o Senhor abençoe a sua vida e que a presença real de Jesus seja alimento para a tua existência, curando-te e libertando de todos os males dessa vida. Abençoe-te o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pão da vida és tu, Jesus, O pão do céu, o pão do céu, o caminho, a verdade, vias de amor, dons de Deus, nosso Redentor. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu, o pão do céu, o caminho, a verdade, vias de amor, dons de Deus, nosso Redentor. Toma e come. Toma e come. É Ele quem diz: Isto é o meu corpo, que do trigo se faz pão, é refeição. nosso alimento de amor e salvação. Em torno desse altar somos irmãos. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu, o pão do céu, O caminho, a verdade, vias de amor, dom de Deus, nosso Redentor. Programa Fé e Vida. Oferecimento: água mineral Viva. Beba e sinta a diferença.